Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma prosa cobertalha, uma prosa onde as pessoas do bem aparecem aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha o tema que estamos trazendo para a prosa de hoje: Cybersecurity, dicas para evitar o sequestro de dados. Sequestro cibernético ou sequestro de dados é um tipo de ataque de segurança de rede em que o invasor assume o controle de sistemas do computador, programas de software e comunicação de rede. O sequestro cibernético é altamente ilegal e traz graves consequências para a vítima. Porém, muitas vezes as pessoas pensam em métodos e ameaças de ataque cibernético, levando em conta conexões de redes inseguras, e-mails de phishing e sites maliciosos. Não pensam, por exemplo, que um cybercriminoso pode sequestrar seus dados através de uma estação de energia USB pública. Então, se você é alguém que normalmente pluga um cabo de carregamento USB nessas portas públicas, quando a bateria do seu dispositivo está se aproximando de zero, é importante reconsiderar. Isso porque você pode estar deixando o seu telefone ou outro dispositivo móvel aberto a um tipo de hacking ilegal, conhecido como juice jacking. Mas tem muito mais para falarmos. E como se precaver então contra esta praga que nos incomoda sobremaneira? Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o amigo Alan Peter Pressler. Olha só quem vem prosear com o Paulo Bertalha, é o Alan. Alan, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Obrigado, Bertalha. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é isso que oxigena, né, as nossas organizações, é isso que faz com que as pessoas tenham um papo descontraído, não aquela coisa, né, densa, mas essa coisa leve. E essa maneira que você faz essa apresentação, a maneira como você compartilha seu conhecimento, trazendo os convidados, faz uma grande diferença. Então, quero dar os parabéns aqui para você, né? Nos conhecemos há pouco tempo e é um prazer enorme poder compartilhar, né, um pouco sobre esse tema aqui junto contigo e com a turma aí que te acompanha nas redes sociais também. Uau, muito grato, Alan. Você sabe que eu já estou chamando aqui algumas prosas nossas de prosaula, né? Principalmente as lives que eu faço toda quinta-feira. Então é uma prosaula falando sobre um determinado assunto. E vamos aqui convidar o pessoal, né, o Alan, para poder curtir, Claro. se inscrever no nosso canal, acionar o sininho da notificação, porque tem muitas prosas que são colocadas lá. E bota o joinha aí para o Alan também, que voluntariamente veio aqui para poder compartilhar a experiência dele e os conhecimentos que ele tem nessa área que é extremamente interessante. Antes de entrar nesse processo todo, gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem é o Alan? Bem, de me apresentar aqui, né? Meu nome é Alan Peter Press, né? Resumidamente falando, sou pai, né, esposo, empreendedor e também professor, né? São paixões que a gente tem, né? A educação, por uma coisa, né, que a gente ama ensinar, assim como você, a gente gosta, né? A gente fala assim, não é pela grana, é pela paixão mesmo, né? Empreender porque a gente sempre tem um pouco dessa inquietude, né? Nada contra quem é funcionário, CLT, né? Mas enfim, eu optei por seguir em carreira solo, né? Hoje junto à minha empresa. Resumidamente falando, atuo há mais de 20 anos com tecnologia, nos últimos 15 anos, mais ou menos, atuando com foco ali em segurança da informação, cibersegurança nos últimos tempos, né, e apoiando e ajudando empresas, né, dentro dessa disciplina. Né, eu costumo brincar, em algumas empresas eu atuo no C-Level, na posição de CAO, né, Chief Adrenaline Officer, né, porque não tem jeito, né, Boa. quando a gente fala de segurança, é para tornar a empresa, né, não é inviabilizar negócios, mas muito pelo contrário, é permitir que elas realizem suas operações, né, com segurança.
Que bacana, que legal aí, o Alan. Meu caro, já vamos entrar nesse tema, esse Vamos tema é embora. interessantíssimo, até porque, viu, Alan, eu tenho trazido algumas pessoas para falarem, mas o assunto é denso, é vasto, tem muita coisa, então cada um fala um pouquinho de alguma coisa. E nós trouxemos hoje a parte do sequestro, sequestro de dados. Queria que você contextualizasse um pouco o tema para a gente aí, o Alan. Muito bem. Né, esse é um tema muito importante, né? Hoje a gente vê muitas notícias, né? O famoso ransomware, que nós vamos também comentar sobre isso, né? Mas é um tema assim muito relevante para as organizações. É, uma coisa curiosa, né? Quase coincidiu, né? Dia 7 de fevereiro, sempre todo 7 de fevereiro, né? Começamos a comemorar, né? A celebrar uma data que marca o Dia da Internet Segura no mundo. Então, uma data que o pessoal instituiu aí para se tornar como uma referência, e isso poderíamos aproveitar para criar campanhas de conscientização, né, entre outras coisas do gênero, né? E como a gente fala, né, o sequestro de dados, ele é uma coisa, não é recente, né, assim, só como um pequeno fato histórico aqui, trazendo para o público, né, tem uma coisa que é bem engraçada, né, a primeira vez que isso aconteceu na história digamos, a tecnologia foi em 1989, né? Provavelmente, se eu perguntasse para você o que você lembra de 1989, é muito provável que, né, se puxasse memória e talvez não lembrasse, mas foi a época que surgiu o início da AIDS, né, no mundo, o pessoal começou a desenvolver pesquisas. E aí teve um pesquisador, olha que coisa maluca, né, um antropólogo que estudava isso, ou fazia pesquisa sobre isso, desenvolveu, né, a gente está falando de uma época de disquete, né, disquete para o teu público que não conhece, né, hoje, né, se você não encontra isso em lugar nenhum, né, mas pegando um comparativo, seria como se fosse um pendrive, né, com menor capacidade de armazenamento, né, e dentro daquele disquete, ele foi a primeira vez, né, e o nome dele é Joseph Pope, né, em 1989, ele começou a ofertar esses discos, né, começou a mandar, ele mandou isso para cerca de 25 mil pessoas, né, esses discos para pesquisadores no mundo, e esse disco ocasionava lá um pequeno travamento, né, que na realidade não era bem um travamento, ele criava ali um embaralhamento, uma ocultação ali no nome do arquivo, então as pessoas não conseguiam identificar o que era aquele arquivo. Então, mas foi o primeiro, né, então é definido como ele o criador, né, o pai do conceito do ransomware, né, e a partir dali, né, teve toda uma evolução em termos de técnica, tecnologia e possibilidades no dia de hoje, né? Que bacana, muito, muito legal. E aí, o ponto que eu gostaria, já que você contextualizou tudo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, Alan, o que é essa história de sequestro de dados? Muito bem. É uma modalidade, né, que a gente fala que o objetivo dela, né, no qual o hacker, né, para quem trabalha com segurança, né, o hacker é o termo, digamos, publicamente conhecido, né, que todo mundo fala, o hacker é aquela pessoa do mal, né, que a imprensa cunhou esse termo, né, mas quando trabalha dentro da área de segurança, da informação, de cibersegurança, a gente costuma denominar esse personagem como Black Hat, né, que é de fato aquela pessoa que tem por objetivo lá, né, roubar informações, não necessariamente roubar, né, mas ou corrompê-las. O objetivo, basicamente, no caso do sequestro de dados, é, não permitir que você tenha acesso àquele arquivo, acesso àquela informação, né, e pura e simplesmente, né, ou algum dado sensível que você venha a ter, e ele vai te liberar esse acesso mediante o pagamento de um resgate. Né, e normalmente esse resgate, hoje, né, na sua totalidade, sempre é feito e realizado através de moeda digital Bitcoin. Né? Esse é o principal ponto. Né? E é claro, a gente sempre fala, né, as empresas não são obrigadas a pagar o resgate, porque quando uma empresa opta por pagar o resgate, nem sempre a gente vai ter certeza de receber aquela chave que vai, né, descriptografar aquele arquivo, né? O sequestro de dados ele trabalha com base em criptografia, e às vezes as empresas optam por pagar, né, o sequestrador, né, pagar o criminoso. Né? Nem sempre essa é uma boa alternativa, mas caso a caso deve ser analisado e avaliado, porque vamos imaginar, né, se for digamos, né, um dispositivo que seja um dispositivo de suporte à vida, pensando em equipamentos médicos, né? Imagina se você, de repente, tem um risco lá de um paciente morrer, né, de um terminal parar de executar alguma operação, então, às vezes, as empresas optam, em alguns cenários, em pagar, né, e contar com a sorte de recuperar a chave.
Mas é uma discussão bem interessante, bem pontual, né? Que eu acho que é importante, às vezes, é entender, né, o que que uma organização pode fazer para evitar, né? Evitar, né, é um cenário que eu acho que hoje é difícil no contexto de ransomware, né? Antigamente a gente falava, né, se acontecer, né? Hoje a gente muda é quando pode acontecer. E só para dar um exemplo bem pontual que aconteceu, né? É, esse mês aqui em fevereiro, a Activity divulgou um relatório que ela atuou em conjunto ali durante 11 mil horas. Ela fez um processo de recuperação para uma empresa. Não divulgou o nome da empresa, claro, por questões de confidencialidade, né? Mas ela esclareceu que a empresa, né, esse custo para essa organização, só para citar um exemplo de vários que a gente tem, né? Todo dia tem alguma notícia sobre isso. Para aquela organização especificamente, ela teve um prejuízo declarado ali de 100 milhões de reais. Olha, Uau! olha o absurdo, né? E se ela tivesse investido, né, pequenas medidas, e a gente fala, são medidas complexas, não. Claro, tem tecnologia, né? Uma empresa que tem um prejuízo desse porte, a gente poderia citar tantas outras, né? Mas seria um custo ali, né, segundo o relatório, que se ela tivesse investido 1,5 milhão de reais, ela teria evitado todo esse transtorno, né? E o mais curioso, né? Às vezes as pessoas pensam assim que, digamos, né, tive um ataque de ransomware, ele começa a operar, ele começa a criptografar. Não, nesse caso específico, uma outra empresa que já foi contratada para realizar o que a gente chama de perícia, né, no o que aconteceu, como aquele evento aconteceu dentro da organização, ela conseguiu identificar que aquele ransomware, né, aquele artefato, estava rodando dentro da empresa durante um ano antes de começar a ação efetiva de criptografia. Um ano. E Uau! ninguém dentro da empresa conseguiu detectar. E aí, quando você fala desse famoso ransomware, é, o que exatamente ele faz? Qual é o estrago que ele faz? Você já comentou um pouco, você já falou alguma coisa dele. É, dá uma debulhada um pouco mais nesse sujeito, porque ele é crucial quando eu, principalmente quando leio alguma coisa sobre segurança, né, ele sempre está lá, apesar de que eu não tenho um background profundamente tecnológico, apesar de ter trabalhado em algumas empresas, tipo HP, IBM e tal. Apesar que na IBM eu trabalhei mais na área de manufatura e supply chain, né? Então eu ouvia muito falar da parte de segurança, nós fazíamos terceirização, outsourcing, e a parte de segurança era uma parte extremamente importante, como você citou, Activity, seguramente dentro aí da Activity também, né, tem o lado vertical dela de outsourcing, que é uma empresa muito forte nesse sentido, e tem a parte de segurança. Fala um pouquinho mais, o Ana. Muito bem, né? Falando especificamente sobre o ransomware, né, a gente podemos defini-lo, né, como um tipo de vírus de computador, né, ou, como a gente costuma dizer, né, um software malicioso, que é aquele que não tem um objetivo, uma finalidade para o qual ele se propõe a realizar, né? E a gente tem muitos softwares que entram às vezes nessa categoria, né? Então, às vezes, por exemplo, às vezes tem lá softwares antivírus, né, que a gente pensa que é um antivírus confiável e na realidade é um software malicioso que não vai proteger a sua máquina, não vai fazer nada disso. Muito pelo contrário, né? O objetivo principal dele, né, no caso do ransomware, é, né, como a gente falou, né, não é destruir ou apagar os seus arquivos. Embora nós temos o que a gente chama de algumas gangues, né, de ransomwares, né, que a gente costuma dizer, que estão usando do contexto de ameaça, né, eventualmente ou divulgando dados sensíveis ou dados dessas organizações, se a empresa não pagar o resgate, para mandar mais um recado para o mercado, né, ou seja, você não quer pagar, e aí tem algumas ações mais radicais de destruição, mas no contexto geral, o objetivo não é destruir ou corromper, é simplesmente o objetivo de bloquear o acesso, seja à máquina, para que você não consiga, por exemplo, né, como a gente vamos supor, que você abriu o Word na sua máquina, e você vai lá e fecha o Word, né? Então, no caso de esse programa sendo executado, ele fica em memória fazendo uma série de atividades, né, de leitura dos arquivos que estão em disco, dos diretórios, identificando, é claro que o ransomware não é um tipo de vírus ou um tipo de programa que ele vai criptografar todos os arquivos do computador. Ele vai buscar, né, alguns arquivos que são muito comuns nas organizações, sejam bancos de dados, sejam arquivos do tipo Doc, Word, Excel, né, coisas que sejam relevantes para a organização, né, relevantes para o ambiente corporativo. Não que ele não possa acontecer no ambiente pessoal,
Mas esses atacantes, ou esses grupos criminosos, entenderam que as organizações, né, as corporações, são um ponto importante para receber, né, para ter um valor, né, mais, um valor agregado maior ali, em termos de percentual de pagamento de resgate. Né, isso também tem acontecido. Né? Então, como a gente fala, né, esse processo de criptografar, né, ou né, não é destruir, mas criptografar, inviabilizar o acesso, eles usam técnicas de criptografia, não são criptografias simples, né, criptografia já também é uma disciplina que, se a gente fosse conversar, que daria uma outra prosa, mas é um conteúdo bastante extenso. Mas, em linhas gerais, né, a criptografia ela se baseia num componente de duas chaves. Uma chave que a gente chama privativa, né, que, suponhamos, eu tenho uma chave privativa e uma chave pública. Né? Então, eu uso o conjunto dessas duas chaves para fazer esse embaralhamento desse arquivo e inviabilizar o acesso a esse arquivo. Né? Então, o arquivo permanece na sua máquina, em alguns casos, pegando o exemplo anterior que nós citamos da Tivit, né? Às vezes pode existir, né, como a gente fala, o grupo está presente na sua organização, está extraindo dados, né, fazendo essa filtração de dados para fora da organização, para depois fazer essa chantagem. Imagina você, né, sendo, digamos, tendo uma bandeira de cartão de crédito e, de repente, do nada, esses valores, esses números dos seus cartões de crédito aparecem, né, nos fóruns da internet e as pessoas começam a comprar em seu nome. Isso é muito comum, né, porque hoje a gente sabe, no ambiente físico, você tem que aproximar o seu cartão, né, introduzir ele na máquina, inserir uma senha. Agora, no ambiente virtual, basta eu ter o número do cartão, o CVV lá, né, e eu consigo realizar compras, porque não tem uma forma de validar em certos momentos, né, que de fato o Bertalha usou ou não aquele cartão. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, em linhas gerais, é um software malicioso que vai procurar, né, inviabilizar o seu acesso ao equipamento, inviabilizar o seu acesso para remover, né, o ransomware e descriptografar esse arquivo, né, obter acesso aos arquivos originais. E às vezes as empresas elas contam com duas coisas, né, ou pelo menos a única estratégia que as empresas têm. A primeira dela é a sorte e a segunda é o backup. Né? Mas para a Bacana. gente não contar nem com a sorte e nem com o backup, é sempre importante a gente atuar no contexto da prevenção. Maravilha. Meu amigo, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco aqui da nossa prosa. Ela está fantástica, realmente muito bacana prosear contigo aqui, ouvir esse conhecimento que você tem, essa experiência que você tem e, particularmente, compartilhá-la conosco aqui na prosa com Bertalha. Eu gostaria de desbravar no segundo tempo da prosa, o Alan, dois pontos. Tem vários pontos que nós vamos falar sobre sequestro de dados, mas principalmente alguns exemplos. Tem pelo menos um que eu vou comentar aqui já, fazer um Claro, spoilerzinho, que é o da JBS. A gente vai conversar um pouquinho sobre a JBS, apesar de que você usou um exemplo, mas o JBS está na internet, então nós não estamos sendo indiscretos aqui de maneira alguma. Né? E a JBS pagou claro. 55 milhões de reais. E o outro assunto é essa vulnerabilidade dos ataques. Vamos nessa? Vamos para o segundo tempo? Bora para o segundo tempo. Olha só que prosa fantástica, usando toda a experiência do Alan aí sobre esse assunto, que é sequestro de dados e o grande problema que é causado dentro das organizações. E aquilo que nós comentamos anteriormente, o Alan, alguns exemplos que eventualmente você possa trazer, nós estamos trazendo exemplos aqui, certo, Alan? Que estão lá na internet, portanto, são exemplos públicos. Né? Nós não estamos sendo indiscretos aqui ao mencionar esses exemplos. Gostaria que você discorresse um pouquinho e depois, você já falou, tudo bem, mas qual o propósito dos ataques? É só dinheiro realmente? Vamos nessa? Vamos nessa. Muito bem. Só para citar, né, alguns contextos aqui, informações públicas, né, como você mesmo informou, né, nada que a gente não estamos inventando nada. É comum, como a gente fala, né, em certos mercados, no americano principalmente, né, aquela obrigação da divulgação quando acontece um evento desse tipo de porte. Né, um evento de um incidente, como a gente costuma dizer, que é a terminologia correta. Né? Incidente é qualquer coisa que ocasiona prejuízo à organização. Então, temos incidente intencional ou não intencional, e lá tem muito essa questão de divulgação. E nós tivemos alguns casos aqui no mercado brasileiro,
Às vezes é aquilo que, né, que a gente fala, às vezes a imprensa identifica e ela acaba publicando, né? Então, não é nem o Alan, não é nem o Bertalha, né? É um site, às vezes, como a gente fala, né, sites de notícias oficiais, né, oficiais que eu digo assim, né, do grande conhecido, de conhecimento do grande público, né? Jornais de grande circulação. Então, só para citar alguns, nós temos o caso da JBS, 2021, né, que ela pagou lá 55 milhões, né, para reaver dados, né? E isso, se eu não me engano, a época foi motivado, né, por uma empresa externa que estava no exterior, que a JBS cuidava, e que ela acabou tendo que pagar isso daí. Né? Só que ela pagou quando eles colocam um valor, às vezes em dólar ou reais, né? Só que eles pagam isso no formato em bitcoins, né? Então, às vezes as pessoas pensam, oh, pagou 1 milhão de reais. Não, ele pagou 1 milhão em bitcoins, né? O equivalente em bitcoins, que não é necessariamente 11 milhões de bitcoins. Mas, em linhas gerais, isso. A gente pode citar também outros exemplos, né, de que nós tivemos, né, no mundo, por exemplo, a Travelex, né, que ela teve que pagar lá um resgate de 2,3 milhões de dólares. Né, hoje a gente fala 10 milhões de reais, né, parece ser pouco, mas não é, né? Algumas organizações, eu sempre costumo dizer, né, às vezes é mais caro, né, não é nem o resgate, às vezes a recuperação é muito mais cara que a prevenção. Né? Então, eu poderia citar um exemplo bem pequenininho aqui dentro dessa relação, quando a gente faz esse trabalho junto às empresas, né? Eu costumo brincar o seguinte: eu vou te entregar aqui uma folha, né, com procedimentos de prevenção, e vou te entregar 11 folhas com procedimentos de recuperação. É só para você entender o cenário, né, que às vezes é mais fácil prever do que recuperar, né? O racional econômico, o pagamento de resgate é só um pedaço desse processo, né? Caso a empresa opte por isso. Outro exemplo que eu poderia citar, alguns, né, aí no cenário do Brasil, foram também públicos, né, foram publicados, lojas Renner, né, CVC, Porto Seguro, né, a Atento, a Serasa Experian já aconteceu também, né, e Facebook, LinkedIn também no contexto do Brasil também e no mundo também. Mas eu poderia citar dois casos emblemáticos aqui, né? Um foi da Natura, que ela colocou isso em balanço, é público, se você for lá, você vai encontrar essa informação, né? Ela registrou um prejuízo de 450 milhões atrelados a questões de crimes cibernéticos, né? Declarando o balanço dela. Foi prejuízo materializado. Outra que teve um prejuízo muito grande, né? Embora hoje ela o assunto, né? A palavra está em moda, a empresa ela tá na crista aí da onda, né, não no sentido positivo, foi a Americanas no ano passado, onde ela teve lá um evento, né, quase um ano atrás, em que ela perdeu, né, durante esse momento de disponibilidade, que as pessoas não conseguiam fazer compra no site, ela perdeu quase 1 bilhão de reais, né, Uau. para você ver o quanto isso, né, o quanto isso custa para uma organização. Né? Então, isso foi só para citar alguns exemplos, numericamente falando, né, que se a gente olha assim no mundo, são bilhões e bilhões de dólares que o crime, né, digital, o crime eletrônico, né, que os cybercriminosos movimentam. Né? E essa é uma guerra que a gente não sabe se um dia conseguiríamos ganhar. Mas a gente pode, de certa forma, dificultar um pouco disso. Né? E nem vou entrar no mérito, mas a gente tem algumas questões que a gente fala, né, geopolíticas, que, né, nações diferentes, né, nações como a China, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, entre outras que existem no mundo, dificilmente às vezes conseguem chegar a um acordo dentro desse cenário, né? Vamos imaginar, vamos criar uma carta, né, similar à de Genebra, né, para cybercrimes, né? Não tem muito disso, né? Então, mas enfim, Convenção de Genebra para a cibersegurança. Mas a gente acredita que isso em algum momento, né, as empresas, as pessoas vão ter consciência disso, e hoje a gente fala também, né, a questão da alfabetização digital é um tema importante para as pessoas. Mas só para entrar no ponto que você colocou, né, acerca do propósito, né? O principal ponto, né, que a gente fala nesse caso da criptografia de arquivos, do roubo, né, é mais o sentido, né, que eles querem com isso, né, obter basicamente dinheiro para financiar suas atividades. Porque se você for analisar, né, o que é mais seguro, entre aspas, né, você tentar assaltar um banco ou tentar, né, receber um resgate através de um computador sem, digamos, né, sem envolvimento de disparar tiros, né, é mais fácil um crime eletrônico, né, e por isso que muitas organizações ficam preocupadas, né, por que que elas ficam preocupadas? Porque, às vezes, né, a ameaça, às vezes a gente pensa que ela é só externa, ou seja, ela vem do lado de fora. Mas quando a gente vai olhar, às vezes essa ameaça ela é interna, ou seja, às vezes o funcionário recebe um suborno, e isso é uma grande preocupação para as organizações, né? Porque nem sempre, como a gente fala, às vezes elas pagam pouco,
né, para certas pessoas, e a gente está falando de alguém que tenha permissão, como alguém da área de tecnologia, um gerente, né, esses cargos mais elevados. Às vezes é alguém que trabalha, por exemplo, no chão de fábrica, que tem acesso a um computador, a um terminal dentro da organização. Né, e às vezes a organização, ela se protege, ela cria barreiras do ambiente externo para o ambiente interno, e só que no ambiente interno, às vezes, ela deixa alguns pontos, né, descobertos. E aí, nesses pontos que a gente fala, pontos, esses gaps, né, que essa ação normalmente acaba acontecendo. Então, uma das preocupações que a gente tem são com as pessoas dentro das organizações, elas são, como a gente chama, vetores, né, às vezes é o elo mais fraco dentro de todos os seus mecanismos de proteção, né? Seria isso. Bacana, legal, o Alan. Alan, uma outra perspectiva que eu gostaria de trazer para a nossa conversa aqui, durante a pandemia, se tornou, de uma certa forma, muito usual, já existia, a gente sabe disso, mas se incrementou durante a pandemia a parte da utilização do home office, as pessoas trabalhando em casa e tal. Qual que é a sua visão sobre isso? O home office, ele aumentou a vulnerabilidade e a possibilidade dos ataques, o Alan? Sim, perfeitamente, concordo com você. O que acabou acontecendo, né? Esse aumento dessa quantidade de ataque, né? Uma coisa que a gente fala, né? Quando houve, né, no passado, lá no começo da pandemia, lá, a obrigação das pessoas ficarem em casa, né? Muitas organizações não estavam preparadas para esse tipo de cenário, né? Eu também atuo no cenário de continuidade de negócios, gerenciamento de crises, né? Só que isso é um contexto diferente, né? Por que diferente? Porque você é obrigado a movimentar a tua força de trabalho, né? Basicamente força administrativa, né? Porque chão de fábrica não tem jeito, o cara teria que estar na empresa. Mas a força administrativa, pessoal, vocês vão trabalhar de casa. E o que acontece? No ambiente corporativo versus o ambiente residencial, né? O home office, no ambiente corporativo você tem camadas de proteção. Você tem lá, né? Falando tecnicamente, uma camada que protege a forma como você acessa a internet, você tem uma camada que te protege, né, de tentativas do ambiente externo para acessar os recursos internos da sua organização. E aí, quando você vai para o ambiente doméstico, o que acaba acontecendo? A empresa acaba tendo que abrir algumas pontes, abrir algumas portas, para que as pessoas pudessem acessar naquele momento, porque a pessoa precisava continuar a trabalhar. Só que, efetivamente, elas acabaram não se preparando para isso. E alguns, né, desses elementos que acabaram aumentando, né, a incidência desse tipo de acontecimento é o quê? Né, como a gente fala, às vezes o armazenamento dos dados em locais inadequados. Então, na empresa tinha lá uma regra que armazena lá no drive de rede. Só que movimenta todo mundo para suas casas, né? E onde é que ele vai guardar os arquivos? Aí começaram a guardar arquivos em computadores pessoais, né? Computadores que eu digo, né? Computadores ali que ele estava usando, então não ia para a empresa, ficava local, então acabou tendo um pouquinho de desorganização nisso. Outro aspecto também, né? E quando a gente fala de senhas, né? O uso de senhas fracas. Então, às vezes foi criado, pessoas se contrataram certas tecnologias de conexão segura, porém, né, dentro do contexto ali de usuário e senha, usuário ok, mas a senha é uma senha fraca, né, uma senha de fácil, eventualmente às vezes de fácil adivinhação, né, ou de fácil ludibriação. Né, eu poderia numa conversa me passar como alguém pensando em grandes corporações, né, é o Bertalha, é o Alan aqui, né, eu sou do departamento aqui, né, de engenharia da HP, de onde você foi que trabalhou, né, pô, legal, né, como se fala uma empresa gigante, às vezes a gente não conhece 100% da força de trabalho. E aí a engenharia social, né, que é aquela ideia de que eu te convenço a fazer algo, né, para mim, né, para de repente, ó, valida um item para mim, porque eu não estou conseguindo acessar, né, e a pessoa consegue obter essas informações. Então, esse também foi um ponto, né. Outra questão, né, que a gente fala dentro desse contexto é clicar em links desconhecidos, ou, né, como a gente fala, recebe um e-mail ali falso, né, ou um e-mail fake, né, se passando por alguém, ou se passando por um processo legítimo. Né? Outro ponto também que foi uma grande preocupação e, de certa maneira, ainda acaba acontecendo em certos aspectos, né? Compartilhar o computador. Então, algumas pessoas não tinham computadores em casa, né, notebooks ou computadores com um pouco mais de recursos, e aí as empresas deram esses computadores para as pessoas trabalhar, e elas acabavam utilizando não só para atividade comercial, mas para seu expediente, vamos, exemplo, né, assistir um filme pelo computador, ou permitir que algum parente usasse aquele recurso. Né? Então, isso acabou também sendo um dos fatores, além, né, desse tipo de problema. Né? Enfim, né, e a gente poderia citar aqui outros aspectos, mas esses foram alguns que eu disse para você
que foram comuns aí, né, em relatórios de ameaça. A gente sempre está olhando, né, essas informações para que elas se transformem em orientações, para que elas se transformem em conscientizações dentro das organizações. Maravilha. Meu caro, nós estamos chegando ao final da nossa prosa, passou voando aqui, uma contribuição fantástica. Antes de finalizar, rapidinho, eu gostaria que você desse algumas dicas para as pessoas sobre esse assunto e de como prevenir os ataques. Bom, vamos lá, né? A gente sempre fala que é um assunto gostoso. Quando a gente fala o que a gente gosta, a hora passa voando. Mas vamos lá, né? O que a gente pode dar de dicas para as pessoas? E as dicas aqui, a gente não está dizendo que elas são, que elas vão eliminar o problema, mas elas podem minimizar o problema, né? Mas vou dar aqui algumas dicas bem importantes, né? Backup. Né, backup é uma das coisas, né, uma brincadeira que as pessoas, uma frase, né, uma brincadeira, né, todo respeito a qualquer religião, né, que só Jesus salva, o resto faz backup. Né, essa é uma brincadeira, todo respeito a todo mundo. Mas, enfim, fazer backup. Né, e quando a gente fala de backup, duas cópias de backup e testar para ver se esse backup funciona. Né? Porque quem tem um backup não tem nada, e se o restore, né, a recuperação dessa cópia de segurança não funcionar, continua na mesma. Né? Então é importante você ter uma cópia. E é importante que essa cópia, né, você pode ter uma cópia, hoje, como a gente fala, né, usar a nuvem para guardar essa cópia, ou guardar essa cópia, né, num ambiente externo, né, ou, como a gente fala, né, fora do computador, em outro dispositivo, né, e manter essas cópias atualizadas, né, porque isso minimiza, num evento de recuperação, isso vai minimizar. Outro detalhe importante, né, manter as aplicações, antivírus, né, recursos de proteção atualizados, isso eu acho que é uma dica super importante. Outro ponto também importante é não abra nada que você não conheça. Né? Não importa quem seja, mesmo que for, né, digamos, de um e-mail corporativo e de dentro da empresa, certifique-se de que a pessoa que enviou para você é de fato a pessoa, né, certifique-se de que aquilo faz sentido, né, porque é isso que acaba acontecendo no caso do sequestro. Né? E sempre importante, né? São pequenos detalhes que às vezes a gente faz com pressa, mas se você der um pouquinho de atenção, né? Exemplo, no e-mail, não, é muito hipotético, mas às vezes a gente recebe e-mails do tipo, né? De super descontos, lojas ponto frio. Né? Só que quando você olha, não é o site oficial da loja, né? O site oficial da loja. Então, às vezes, esses pequenos detalhes que né, os invasores usam técnicas, né, de pescaria que a gente fala, né? Então ele vai tentar te ludibriar, vai tentar te enganar para que você clique, para que você, né, acesse aquele ambiente. E cuidado, né, como eu comentei anteriormente, com a engenharia social. E para as empresas, né, para você que é empresário, está acompanhando aqui com a gente, né, um ponto importante, né, eu acho que talvez seja uma das coisas, uma das tecnologias mais baratas que você pode fazer para a tua organização: treinamento e conscientização. Isso eu acho que ela é de fundamental importância, né? E, mais uma vez, né, compartilhe esse bate-papo aqui, né, que Betália compartilha aqui conosco, né? É um negócio muito bacana, né? E às vezes é aquilo que eu falo, né? Às vezes você tem programas que são investimento para as organizações, mas você tem muita coisa boa sendo feita por pessoas, né, de um alto grau de competência, elegância né, e gentileza. Eu acho que essa gentileza que Bertalha faz conosco aqui é que vale a pena. Então, compartilhe isso aí, pessoal. Né? Não esconde a mensagem. Fantástico, meu amigo, bacana demais. Uma gratidão enorme, o Alan, pela sua contribuição aqui. E é o que eu costumo dizer, ao infinito e além, Alan. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abraço para você. Outro abraço para você, Bertalha. Muito obrigado. Um abraço para a turma aí toda. Né? Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!